Ok, pessoal, vamos conversar hoje sobre essa frase aí, né? Que é pesquisador é sinônimo de cientista. E, obviamente, isso é um engano. Mas vamos analisar um pouquinho por que isso é um engano, não é? E é só apenas uma questão de gosto, de divisão, de criar um jeito de separar? Não. As implicações são grandes, né? Conceitualmente são coisas bem diferentes, embora conectadas, ok? É lógico que para definir algo, nós temos que entender o contexto disso. No caso, se nós vamos falar em ciência, cientista, pesquisador, nós temos que entender o que visa a ciência, tá certo? O que visa a ciência. Óbvio que a pesquisa está dentro da atividade do cientista. Vamos imaginar, o pesquisador faz pesquisa, o cientista faz ciência. Ok. Mas eu não poderia dizer que o pesquisador faz pesquisa e ciência? Poderia. Aí entra a necessidade didática da divisão. Porque só fazer pesquisa não garante que você fez ciência. Ou seja, não é toda pesquisa científica feita que vai virar ciência. Por outro lado, toda ciência que você produz precisou de pesquisa científica, né? Então veja, tudo que está na ciência precisou de pesquisa, mas nem toda pesquisa faz ciência, tá? Então é evidente que você tem que entender essa diferença. A partir dessa diferença, né, a gente consegue então entender qual é a atividade de um, a atividade do outro. Óbvio que o cientista fará a pesquisa e espera-se que da pesquisa ele faça ciência. E o pesquisador fará a pesquisa. Quando o pesquisador faz a pesquisa e a ciência, podemos chamá-lo de cientista. Por outro lado, quando ele só faz a pesquisa, não estou dizendo que não tem utilidade, tem sim, tem utilidade, e é muito importante sim, né? Só que é diferente do que o outro está fazendo, certo? Então, beleza. Então, vamos pensar primeiro no seguinte, né? O que é a pesquisa? A pesquisa, ela é uma atividade que você desenvolve para conseguir elementos que te permitam responder a uma pergunta. Então, é isso aqui, ó. Você tem uma pergunta, uma questão. Para encontrar resposta, você precisa de alguns elementos, tá? Que se você conseguir esses elementos, você responde a pergunta. E a pesquisa é exatamente a busca destes elementos. É essa busca. Quando você encontra isso, tá? Então você consegue fazer uma resposta a essa pergunta. Ok? Então você faz a resposta à pergunta. Agora, tá, mas toda pesquisa científica não começa com uma pergunta. Não vou dizer que toda começa com uma pergunta, mas em geral está envolvido sim com alguma questão que você quer resolver, tá? Então, essa questão, essa pergunta, né, ela vai direcionar a sua pesquisa. Tudo bem. A sua pesquisa é para obter isso aqui. Só que é lógico que a pesquisa em si, ela não precisa ser científica e tem a mesma finalidade. Eu posso fazer uma pesquisa no ensino fundamental, no ensino médio, onde o professor fala, faça uma pesquisa para mostrar qual é o perfil de tal poeta, de tal artista plástico, de tal pintor, né? Ok. E o aluno faz uma pesquisa, consegue as informações e ele então responde aquela questão ou aquele desafio que foi passado para ele. É uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa para buscar a melhor oferta e procura de um produto que você está querendo comprar, né? Onde que você vai ter a melhor opção para compra, tá certo? Então você pode fazer pesquisas para isso. E para fazer a pesquisa, o que você faz? Você vai buscar informações, para encontrar as informações para poder concluir sobre a dúvida que você tinha, né? Onde vale a pena eu comprar isto? Ou qual produto é melhor eu comprar para a minha necessidade, certo?
enfim, e várias coisas. Eu brinco, eu falo até para descobrir onde está seu celular que você perdeu, você faz uma pesquisa. A pesquisa vai buscar elementos da memória, vai começar a pensar onde eu deixei a última vez que eu peguei ele, o que, que eu li, coisas desse tipo, né? E também essa pesquisa vai poder contar com elementos que vêm de outras pessoas. Olha, você viu eu com o celular na mão, você viu onde eu estava indo, coisas assim. Então a pesquisa é buscar isso, tá? A pesquisa científica, ela também é buscar isso, só que ela tem um viés, né? Que vem todas as regras ou todos os pressupostos teóricos e práticos, né, da metodologia científica. Ok? Então, não vou entrar nesse detalhe agora, mas existe um perfil, né, do método científico. Okay? Se não tiver aquilo, não importa a área do conhecimento, dentro da ciência. Tá? Se não tiver certas coisas, aquilo não vai ser reconhecido como científico. Né? Aliás, a pseudociência vem exatamente disso. Né? Se faz de um jeito que contraria questões fundamentais do método científico e quer chamar de ciência. Por isso que é chamado de pseudociência, porque se é ciência, reza na cartilha. Não que essa cartilha seja muito rígida, mas tem elementos lógicos necessários que não dá para negociar. Okay? Que historicamente são o ponto forte de todo o conhecimento científico que nós temos na atualidade. Okay? Então, pensando nisso daí. Então, veja aqui, a pesquisa científica é um pedaço dentro da pesquisa. Ok. Com a pesquisa científica você resolve problemas, sem dúvida. Você vai resolver vários problemas. Tá? Agora, quando você está fazendo a pesquisa científica, imagina assim, ó, você tem uma pergunta aqui, você faz uma pesquisa, certo? E você encontra conclusões. O que são as conclusões? São as soluções do problema, ou a solução. Pode ser uma conclusão, mais de uma conclusão. Ok, você tinha uma pergunta e respondeu. Fazendo uma pesquisa. Tá? Tá, ok, eu respondi. Mas isso daqui, eu usei o método científico, é uma pesquisa científica, então essa conclusão é científica? Não necessariamente. Olha, eu posso usar o método científico, como eu já falei, para várias coisas. Eu posso, inclusive, usar o método científico para saber se o método de ensino que eu estou usando com os meus alunos funciona bem ou não. Então eu testo lá uma classe, aí no outro ano eu testo de novo e eu vejo que aquele método funciona. E morre aí. Foi uma pesquisa? Foi. Trouxe conclusão? Trouxe. Teve um benefício social? Teve. Melhorou a qualidade do ensino que você estava fazendo ali. Só que morreu pontualmente. Tá? O cientista, ele sai daqui, de toda a pesquisa, evidentemente, né? Mas ele sai daqui e agrega conhecimento à ciência. O que é agregar conhecimento à ciência? Colocar lá o que ela já sabe? Não. Colocar o que ela não sabe. Colocar o que ela ainda tem dúvida. Colocar coisas onde ainda existe controvérsia. Não é? Então, é trazer algo que, de certa forma, melhore o entendimento científico sobre aquela questão que está sendo investigada. Mas isso já não está aqui nessa conclusão? Pode estar, mas pode não estar. E quando não estar, você fez a pesquisa, mas não conseguiu chegar lá. Aquela questão sobre o método de ensino que eu coloquei para vocês, ela pode exemplificar as duas coisas. Eu posso usar aquilo ao longo da minha carreira, tá? E aquele conhecimento ficou por ali. Por quê? Porque eu tenho a concepção de que aquilo vale para aquela estrutura de pessoas, para aquele grupo, para aquele perfil de escola, aquilo vale para pessoas que vivem naquele contexto social, tá certo? Esse pensamento tira o cientista da ciência. Ele se contenta em descrever a particularidade. Óbvio que essa particularidade ela tem
um alcance social. Ela tem um alcance social. Ela serviu para aquela classe, para aqueles alunos, para aquela instituição, tá? Só que o cientista, ele pensa na ciência. E quando se fala em ciência, se fala em leis gerais. Não precisam ser leis, tá? Porque lei é um conceito autoritário que já caiu em desuso, né? Em grandes generalizações. Então, quando você vai para a ciência, o que tem lá? Tem as grandes conclusões que têm sua universalidade. Tem ambientes em que elas valem, e não são ambientes pequenos, são ambientes grandes. Por isso que a ciência é naturalmente internacional. Você não faz ciência no seu bairro, você não faz ciência da região de São Paulo, da região do Maranhão, da região do Rio Grande do Sul, dos estados brasileiros, né? Você não faz coisa pontual. Você usa coisa pontual para conseguir conhecimento mais geral. Esse conhecimento mais geral, ele extrapola o alcance daquela pesquisa. Ele vai além. Ah, mas é só extrapolar? Não. Por isso que é difícil. Não é só falar assim, então isso que eu fiz aqui vale para os outros alunos. Não necessariamente. Então você tem que ter condições de identificar naquele método de ensino o que de fato, né, ou quais foram de fato os fatores que fizeram aquele serviço. Porque dentro do método tem uma série de coisas. Né? Identificar exatamente o que foi a alma do negócio, esse padrão, né, que aconteceu com algumas classes e o quanto isso pode ser generalizável. É essa análise que o cientista faz. Óbvio que existem pesquisadores fazendo isso como pesquisa em outros países também. E é essa leitura do que está acontecendo com outros povos, com outras culturas, dentro da mesma problemática, que faz o cientista perceber a diversidade e, ao mesmo tempo, perceber o padrão que existe dentro da diversidade. E aí ele cria um método de ensino que se torna mais amplo do que simplesmente para a questão daquela classe, daquela escola, daqueles alunos. Tá? Quando ele descobre isso, essa ideia mais geral, tá? Essa ideia mais geral, ela entra numa rede de conhecimento chamada de ciência. Tá? Aqui olhando a ciência pela sua definição e seu lado epistemológico, no sentido de conhecimento. Tá? Epistemológico tem a ver com conhecimento. Então, você consegue jogar isso. Então, veja, da pesquisa, eu não pego isso daqui e grudo lá em cima. Eu tenho um trabalho em que eu tenho que extrair daquela particularidade a generalidade e defender essa generalidade aqui. Se isso passa a ser aceito por parcela significativa de cientistas, não é numérica. É significativo em termos de qualidade. Tá? Às vezes são poucos cientistas, mas que têm a força suficiente para fazer aquilo emplacar. Né? Se você consegue, então, atingir essa comunidade, ela começa a adotar a sua resposta para questões similares a estas. Tá? Então, veja, a ciência começa a adotar isso. Se alguém pergunta para a ciência, ela responde com o seu método. Né? Esse é o trabalho. Né? E isso aqui é ciência. Quem chega aqui é o cientista. Por que eu faço essa divisão? Porque tem um monte de gente que está fazendo isto, parado aqui, e está querendo achar que está fazendo isso. Então há um erro conceitual. Não é que a pessoa é incapaz de fazer ciência. É que ensinaram ela que basta fazer uma pesquisinha, publicar em qualquer coisa que virou cientista. E não é assim. Tem gente que defende tese com coisas desse tipo. E não faz ciência. Ah, mas por que tem que fazer ciência? Essa questão não resolveu uma questão social do local? Não era esse o objetivo? Não. O objetivo é, resolve a questão pontual e, mais do que isso, empresta a ferramenta intelectual, tá, que você criou, para que outros lugares possam usá-la. Óbvio que isso que está aqui, ele vai ser usado em outros lugares, tá, distantes às vezes, né?
E ele exige alguma adaptação, algum ajuste. Olha, isso daqui eu fiz aqui no Brasil, agora estou aplicando lá na China, agora estou aplicando nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão. Óbvio que são culturas diferentes e exigem certos ajustes, mas o mais importante, a ideia central está ali dentro. A ideia central é a tua novidade. Que ela exija ajuste não tem problema. Você pode ver, cerveja sofre ajustes. Tem países que gostam mais de um tipo, né? de um certo paladar, e as cervejas são ajustadas. Quando você vai para a Alemanha, sai do Brasil, vai para a Alemanha, você estranha muitas vezes. Até na Europa, você já estranha muitas vezes o teor das cervejas. São mais fortes, mais isso, mais aquilo. Isso era há 10, 20 anos atrás, era muito mais realidade. Hoje estamos cheios de tipos de cervejas aí. Mas existe esse tipo de generalidade, tá? Ajustar é mais fácil do que criar de novo, ok? É bem mais fácil você ajustar algo. Uma ideia do método, opa, está lá, a ideia está lá. Agora é só corrigir detalhes. Isso é feito em qualquer área do conhecimento onde há ciência, ok? Qual a vantagem de ter feito isso aqui? O alcance social da tua conclusão agora passa a ser imenso. Ele passa a ser imenso, tá? Ele atinge, obviamente, todos esses de onde saiu a pesquisa e mais. Então a questão é, por que algumas pessoas não querem atingir mais? Aí eu atingi esses do meu bairro aqui, já está bom. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? É que não foi visto, provavelmente, não foi ensinado, mostrando essa diferença de ação. Acha que se o indivíduo sair com o método científico embaixo do braço, apagando chamas, apagando foguinho aqui, aqui e ali, ele resolveu o problema da humanidade. Não, o sonho do cientista é maior. E ele tem uma ferramenta que permite isso. Ele vai apagar as chamas, mas ele vai buscar apagar um incêndio. É essa a pegada do cientista. Por isso, né, que quando você tem uma escola que forma cientistas, que teoricamente seria a nossa pós-graduação em estrito senso, é inadmissível que em várias áreas lá dentro as pessoas não consigam nem perceber essa diferença. Acha que basta bolar uma pesquisa que fez ali, acabou, depois compara os dados com a literatura e publica em qualquer lugar e pronto. E ganham títulos com isso, títulos de PhD. PhD significa aquele que ama, né, a busca pelo conhecimento. Tá? É um que tem um amor pelo conhecimento, ele é um doutor em amor pelo conhecimento. Olha só, né, quanta coisa interessante. E na verdade não é, né, o conhecimento foi substituído por títulos, né, certificados, coisas desse tipo. Isso nós temos que corrigir. Então, nesse sentido, é que essa divisão de nome, que eu nunca fui de gostar dessas divisões de nome, ela se torna útil. Porque se você falar para uma pessoa, você prefere ser chamado de cientista ou de pesquisador? A maioria, espontaneamente, provavelmente vai responder assim, de cientista. Lógico. Só que no Brasil, se você falar que você é cientista, o que a banca vai falar para você? O que os seus colegas vão falar para você? Mas você é prepotente, não? Como prepotente? Ué, você faz ciência, você está nesse nível aqui. Por que você não pode ser chamado de cientista? Não, tem que ser pesquisador. Mas se vem alguém do exterior, ele pode ser chamado de cientista. Percebe a política do vira-lata? É mais ou menos isso. E por que nós não podemos? Nós podemos. Agora nós temos que saber. O primeiro passo é saber que nós não sabemos. Que é a incompetência inconsciente. A pessoa nem sabe que não sabe. E aí faz um monte de besteira por aí, né? O primeiro passo é descobrir isso. Depois é entender como faz para resolver a questão. Depois é fazer. E por último, é fazer sem ter que pensar naquilo, fazer automaticamente, aí resolver o problema. E esse é um dos dramas que nós temos dentro da formação de cientistas no Brasil, ok? A ideia desse vídeo foi realmente apenas mostrar essas diferenças, mostrar que elas têm valor, obviamente têm valor, não tenha dúvida disso,
mas que sendo cientista você consegue avançar além disso aqui. Só que para dar esse salto, você tem que conhecer lógica, tem que conhecer epistemologia, tem que conhecer filosofia da ciência, ética também, tem que conhecer metodologia científica, tem que conhecer comunicação científica, senão você não vai ser aceito aqui na comunidade. Tem que conhecer o que os grandes cientistas das suas especialidades estão fazendo hoje nas publicações deles. Você tem que estar vendo o que eles fazem também, porque todas essas áreas que eu falei, elas fecham um sistema de pensamento. Ok? Então veja, retribuir socialmente, sim. Por que não mais? Porque é difícil. Ah, é mais difícil. É difícil porque não foi treinado, porque não foi ensinado. Eu falo assim, pós-graduação não dá doença. Pós-graduação sozinho pode dar doença. Pode dar burnout, qualquer coisa. Pós-graduação sozinho. Agora, pós-graduação com orientador, com orientação, não dá. Por quê? Você tem uma pessoa mais forte, mais competente, que sabe o que está fazendo, te apoiando, te ajudando a entender as coisas. Só que vocês sabem que não é assim, né? Paciência. Terminamos o vídeo aqui. Valeu, gente.